Jesus. Amém. Amém, queridos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, no meio da semana, louvando a Deus, glorificando esse Deus maravilhoso, agindo com fé. Você recebe bênção de Deus quando você dá um passo de fé, quando você crê nesse Deus maravilhoso. Ele é o Deus que restitui mesmo. Amém, queridos? E nós temos a alegria mais uma vez de termos conosco a missionária Dione, a quem eu já convido para estar aqui conosco. Queridos, a missionária Dione é da igreja congregacional. A igreja congregacional, a dela é de Campina Grande, mas essa igreja tem em muitos estados do Nordeste. E essa missionária já é dessa igreja também, né? É lá e cá, amém? Com muita alegria nossa. E mais uma vez ela veio aqui para nos presentear, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Amém, queridos? A missionária sempre dá um jeito de abrir uma vaga na agenda dela para nos atender, para estar aqui conosco, que é uma agenda concorrida mesmo, muito concorrida a agenda dela. E estejam orando por ela. As pessoas que fazem missões, a Bíblia diz que são formosos os pés daqueles que levam a palavra de Deus. Então que nós sempre estejamos lembrando de orar por todas aquelas pessoas que já passaram aqui nos abençoando. Aquelas pessoas que fazem missões, ela tem um chamado agora para levar também uma palavra de Deus, não só dentro do Brasil, como também fora, como ela já tem feito. Mas vai ter também uma grande campanha dela lá em Washington, nos Estados Unidos, e que ela esteja abençoando os americanos ali, amém, queridos? Nós estejamos orando por ela, para que Deus esteja continuando a derramar toda sorte de graça, de bênção, de unção do alto sobre a sua vida, amém? De pé, vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome santo, poderoso e maravilhoso. Como é bom que nós estamos na tua casa, Deus, como igreja do Senhor, o povo teu reunido, meu Deus, o povo teu reunido para te louvar, meu Deus, para exaltar o teu santo nome, Senhor, para agradecer por tantas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, Senhor. E também, Senhor, ouvir a palavra que traz vida, a palavra que traz cura, a palavra, Senhor, que realmente tem o poder, Senhor, que separa juntas e medulas, alma e espírito, como diz o Senhor. Meu Deus, obrigado por isso. E o Senhor ainda nos agracia, nos abençoa também, Senhor, com bênçãos, com cura, com restauração, com libertação, com salvação, com vida em abundância, como diz o Senhor mesmo. Muito obrigado. Deus, agora colocamos mais uma vez diante do Senhor a vida da missionária, Senhor, da missionária Dione, que tem feito tua obra com tanto amor, com tanta dedicação, Senhor. E que o Senhor tem tido também, Senhor, graça, misericórdia sobre a sua vida, e tem usado de forma poderosa, Senhor, na tua obra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, que seja o teu Espírito falando através dela hoje e sempre. Prepara os nossos corações para que possamos receber, Senhor, receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, e também para que possamos te oferecer aquilo que nós temos de mais precioso em nós mesmos, que é a nossa própria vida, que é cada vida que seja para a tua glória, em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Pastor é bonito, né? Pastor dessa igreja? É ou não? É bonitão, né? E a pastora também. Ei, irmãos, a paz que excede todo entendimento continue enchendo os nossos corações esta noite. Aí tem que ser igual a monte. Amém. Esse tá melhorou um pouquinho. Amém. Porque a gente fazendo assim, não mochila nem dormita, que é a mesma coisa. E estamos felizes, irmãos, por essa noite, pelos nossos irmãos que vieram lá da cidade, que só o pastor sabe o nome, viu? Pronto, eles estão ali hoje à noite, um prazer muito grande tê-los aqui mais uma vez. Que Deus continue a abençoar vocês, que planos e projetos todos venham de Deus, e que tudo dê certo. E graças a Deus por mais essa noite, pela oportunidade que os pastores me dão de estar aqui com vocês. Tem sido hoje um dia de muita bênção, irmãos. E a gente hoje chorou, a gente riu, a gente hoje fez visitas no hospital. Então tivemos um dia muito abençoado. E hoje à noite não vai ser diferente, porque o Deus do dia é o Deus da noite. E o que é que tem na igreja de Deus? Não, aí tem que ser um coral, pastor, tem que ser um coral. O que é que tem na igreja de Deus? Agora eu quero que todo mundo diga
fiquei a metade, ficou só escutando. Meu Deus, o que é que eu não me lembro mais? Pois se lembra agora. Na igreja tem dê um abraço no seu vizinho e diga tudo para você. Tudo para você. É tudo para você. Os olhos de Deus para você. Bênção de Deus para você. Os ouvidos de Deus para você. E glória a Deus que tudo é para você e para a igreja. Irmãos, hoje à noite eu queria falar sobre a vida de um homem. A vida de um homem. Sabe onde é que está escrita a vida desse homem? Em Atos capítulo 10. E eu queria ler só alguns versículos. Atos capítulo 10 está aí uma das histórias fantásticas da Bíblia. E hoje eu quero falar especificamente para os nossos visitantes. Ontem à noite a gente pediu que cada um hoje trouxesse mais visitantes. Foi, trouxesse um visitante. Então, hoje à noite eu queria falar especificamente para você que foi convidado, para você que está aqui hoje à noite. O livro é Atos capítulo 10. Agora preste atenção. Hoje de noite eu queria falar exatamente sobre este homem. O que faltava para Cornélio ser salvo? Preste atenção. Eu vou pregar sobre... Não. O que faltava para Cornélio ser salvo? Diga aí, seu vizinho, tu sabes. Diga bem alto, você sabe o que faltava para Cornélio ser salvo? Vocês sabem? Então a gente vai ver agora o que faltava para Cornélio ser salvo. Preste atenção. Aí eu vou ler aqui Atos capítulo 10. Se você descobrir, melhor ainda, que eu não preciso nem falar. É assim: morava, quando eu parar vocês continuam. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Tá todo mundo enganado. Ele era centurião da corte chamada italiana. Agora presta atenção. Esse homem chamado Cornélio, ele era piedoso e mais o quê? Vá contando do dedo. Primeiro ele era piedoso, ele era temente a Deus com toda a sua família. Preste atenção. Este homem era temente a Deus com toda a sua família. E este homem fazia uma coisa que a gente não faz de jeito nenhum. Não, aqui todo mundo faz. Eu estou dizendo, todo mundo aqui faz. E este homem fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo, ele fazia o quê? Era contínuo, irmãos. É direto. Esse homem orava a Deus continuamente. Agora olha só, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona é 3 horas da tarde. Então vamos dizer, em vez de hora nona, vamos dizer a hora certa. Este homem observou claramente durante uma visão 3 horas da tarde. Foi 3 horas da tarde, eu não esquecer, né? 3 horas da tarde. Ele viu um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: pense no show. Quem se aproximou de Cornélio foi? Um anjo. Que horas? 3 horas. Se fosse de noite era uma assombração terrível. De tarde também foi, mas de noite seria pior. Então o anjo falou. O anjo não era mudo não, desse que só aparece com asa ou com pano. Não, esse anjo falava. Olha só o que o anjo falou. E o anjo disse: Cornélio. O anjo sabia o nome dele. O anjo sabia o nome dele. O anjo do Senhor, chamado Jesus, também sabe do seu nome. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de... Ele estava com medo. Não era brincadeira, ele estava vendo um anjo. Possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, Cornélinho, envia mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está hospedado com outro Simão. E esse outro Simão era curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Eu já vou pulando agora para o versículo 19. Enquanto meditava Pedro estava em qual cidade? Era em Jope. O pastor sabe de tudo, viu? E Pedro estava em Jope. Então, enquanto meditava Pedro, na visão que teve, cerca da visão, disse o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce
e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. 22. Então disseram, o centurião Cornélio, os homens disseram a Pedro, o centurião Cornélio, homem, diga bem alto, não está dizendo baixo demais. O centurião Cornélio, homem, e tendo o quê? Olha o espetáculo. Homem reto, temente a Deus e tinha bom testemunho de toda a nação. E ele não era judeu. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Um espetáculo. 24. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido o quê? Irmãos, isso é uma coisa linda. Cornélio esperou Pedro, tendo reunido seus parentes, a família e os amigos íntimos. Aí eu já pulo para o outro lado. Aí do outro lado é o versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é espetacular. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-nos o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então está aqui uma das histórias espetaculares que a Bíblia fala. Irmãos, em primeiro lugar, quando eu disser a palavra assim, e Cornélio, você vai dizer, mas ele não era salvo. E Cornélio? Mas ele não era salvo. Era não. Ele não era não. Mas o que faltava para Cornélio ser salvo? Irmãos, falar sobre Cornélio, existe assim, verdades que não salvam. Mas existe uma verdade que salva, que é Jesus de Nazaré. Existe uma diferença entre ser religioso e ser servo de Deus e crente em Jesus. Existem as coisas que são diferentes. Mas hoje à noite a gente vai ver essa história desse homem chamado Cornélio. Agora preste atenção. A história de Cornélio, irmãos, não é a história de um pecador imoral. Não é a história de um pecador prostituto. Não é a história de um homem que não amava a família. Não é não. A história de Cornélio é de um homem íntegro. A história de Cornélio é de um homem fiel. A história de Cornélio era um homem espetacular. E Cornélio? Era não. Cornélio não era salvo não. Cornélio não era salvo. Agora presta atenção. Cornélio tinha virtudes. Diga, Cornélio tinha virtudes. Diga mais alto, diga bem alto, igual a Campina Grande. Cornélio tinha virtudes. Diga a seu vizinho, você tem virtudes? Quais são as suas virtudes? Que virtudes você tem apresentado diante de Deus? Quando Deus olha para você, quais são as suas virtudes? Quais são as suas ideias? Como é o seu comportamento? Que virtudes você tem apresentado diante dos outros, dentro da igreja? Quais são as virtudes que todo mundo pode olhar para você e te aplaudir? Com as virtudes que você possui, olhe para o seu vizinho, dê um abraço nele e diga, encha-se de virtudes espirituais. Diga, virtudes espirituais, que te vejam cheio de virtudes espirituais. Glória a Deus. Mas Cornelinho tinha virtudes. Cornelinho era um espetáculo. Esse homem tinha, primeira coisa que eu vi em Cornelinho é que ele tinha virtudes sociais. Diga, ele tinha virtudes sociais. Todo mundo tem virtudes sociais. Todo mundo tem. A virtude social é o meu pastor, é pastor e advogado, o melhor advogado do Ceará, até que vá para Paraíba. Quando chegar lá vai ser o melhor da Paraíba. Mas esse homem, isso é virtude, é virtude. Tem uma mulher que tem virtude e a esposa está ali. Hoje a gente passou o dia inteiro orando, chorando, a gente riu, conversou, mas a palavra, o Elton, saiu umas 500 vezes. Se falou sim, 500 foi o nome. Então uma pessoa virtuosa, que ama, que quer e que diz, na minha casa, primeiro lugar é o meu marido. Eu acho isso espetacular. Eu não ia dizer isso agora não, mas já estou dizendo. E nos encontros de casais que eu vou dizer dizer coisas mais lindas ainda, que você declarou sobre a sua casa, sobre o seu marido. São virtudes. A gente tem que ter virtudes na vida. Mas Cornélio tinha virtudes sociais. Sabe a primeira virtude social de Cornélio? Ele era um gentil. Cornélio era um gentil. Se era gentil,
ele não sabia da promessa. Se ele era gentil, ele não sabia da bênção de Jesus de Nazaré. Se ele era um gentil, ele não sabia que Jesus vinha para salvar o povo do seu pecado. Se ele era um gentil, ele não sabia dos costumes judaicos. Não, ele não entendia, ele não podia entender a Torá, ele não sabia da lei, porque ele não era um gentil, ele não era um judeu, ele era um gentil. Isso era uma virtude social na vida de Cornélio. E Cornélio Não era salvo. eu quero que diga mais alto. E Cornélio era não. Ele não era salvo não, mas ele tinha virtudes, mas ele não era salvo. Presta atenção, ele tinha outra virtude social. Ele era romano. Ele era primeiro o quê? Gentil. É que não era judeu. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Ele não era judeu, ele era um gentil, mas também ele era ele era romano. Naquele tempo de Cornelinho, minha gente, tinha gente que era doido para ser romano. E como não era romano, não nascia em nenhuma província romana, comprava o título de cidadão romano, porque naquele tempo ser romano era ser altamente importante. Os importantes compravam o título. Hoje você vai em Roma, quando você entra só vê corpo de Jesus de um lado, cabeça do outro, e é o que a gente vai vendo em Roma. Não tem mais outras coisas. Acabou o poderio romano, acabou o poderio de César, acabou o poderio de César. Quando vai, manda abrir a mãe, o ventre da mãe, e diz: eu quero que abra, que eu quero ver onde eu nasci. E começa o parto cesariana, porque vai e abre o ventre da mãe Ana. Eram verdadeiros demônios, mas era o espetáculo ser humano, era que mandava. O poderio estava sobre eles, sobre Roma. Era Roma que o povo ia, era Roma do Coliseu Romano, onde matava cristão. Era Roma do Coliseu Romano, das maiores festas, dos maiores bacanais. Então ser romano naquele tempo era ser importante. Cornélio era, sem precisar comprar nada, Cornélio era romano e também era um gentil. Isso era para ele uma virtude social. E Cornélio? Não era salvo. Era romano, era tudo, mas não era salvo. Cornélio não era salvo não. Mas tinha outra virtude. Ele era centurião de uma corte chamada italiana. Eu imagino, centurião era aquele que tomava conta de 100, era pastor, de 100 soldados. Eu imagino a corte que Cornélio tomava conta. Eu acho que era um espetáculo. Eu acho, como era italiana, a corte chamada italiana, devia ser os soldados mais bonitos do que o filho do pastor que está sentado ali. E cadê o outro? Cadê o outro? Onde é que está o outro? Está o outro ali. São bonitos demais, não? Um bocado de manequim. Eu passo para lá e para cá. Meu Deus, olha esse manequim. Aí eu olho para o outro, olha o outro manequim. É cada manequim que esses dois produziram. Não estou dizendo que os filhos de vocês também. Os filhos de vocês são todos manequins e manequinhas. É tudo bonito, glória a Deus. Na minha casa só quem nasceu feio foi o cão para o lado de fora, porque lá todo mundo é bonito, começando por mim. Irmãos, sabe Cornelinho? Ele era centurião de uma corte chamada italiana. Devia ser uma coisa altamente importante. Devia ser os cavalos brancos, devia ser os cavaleiros parecidos com vocês, bonitos. Quando a corte italiana vinha, Cornélio vinha na frente. Eu imagino a roupa, o espetáculo que era a roupa. Cornélio vinha no seu cavalo branco. A Bíblia não diz quantos cavalos, né? Se era branco, se era preto. Mas eu boto branco, porque eu acho bonito cavalo branco. Quando eu for rica, eu vou ter uma aras só de cavalos. Aí ela via ele no cavalo branco, no espetáculo. Quando a corte chamada italiana passava, todo mundo aplaudia. Não está escrito não, mas aplaudia, porque eram bonitos. Os cavaleiros bonitos eram charme, era o orgulho de Roma. Era ali Cornélio na frente, orgulhoso, bonitão, também não via a cara nunca, bonitão, a espada, a roupa, um espetáculo. Eram as virtudes sociais de Cornélio. E Cornélio? Não era salvo. Era não. Cornélio não era salvo não. Agora tinha outra coisa, Cornélio, ele também tinha virtudes religiosas. Primeiro ele tinha virtudes o quê? Sociais. Por favor, decore, porque quando eu vier aqui eu não digo de novo. Aí, segundo, ele tinha virtudes religiosas. Diga ao seu vizinho: tenha virtudes religiosas na sua vida. Tenha. Existem virtudes dentro de você, para que você seja aplaudido. Tenha virtudes da fé em você. Tenha virtudes do amor que cobre
ama, não tem fofoca. Quando a gente ama, não tem mentira. Glória a Deus. Tenha virtudes espirituais na sua vida e religiosas. Cornélia tinha. Pois Cornélio não tinha virtude religiosa? E Cornélio? Era não. Ele teve virtude social, mas não era salvo. Mas agora ele tinha virtudes religiosas. Preste atenção, a Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso. Está escrito ali com vocês hoje. Cornélio era o quê? Piedoso. Você sabe o que significa piedoso? São pessoas que respeitam as coisas sagradas. Quem respeita o que é sagrado é uma pessoa piedosa. Irmãos, eu não sei tocar nada disso, mas eu acho bonito todo mundo que toca. Eu acho tão bonito tocar, para vocês instrumentistas, que eu queria chegar na igreja, pastor, eu queria fazer tudo. Eu queria dirigir, eu queria tocar, eu queria pregar e eu queria cantar. Porque quando eu chego, ainda vai chegar alguém para afinar. Aí eu não aguento. Eu digo, eu vou aprender a tocar. Porque eu mesmo já afino em casa, já estava grosso, eu estava afino, já engrossa aqui. Vai ser uma vez, olha Deus, eu quero fazer tudo. Mas eu não quero que atrase o culto, não Deus. Eu não quero que alguém afine na hora, não Deus. Eu não quero que toque qualquer coisa diferente que não venha de ti, não Deus. O que tem na tua igreja tudo é sagrado. Eu considero, amados, tudo que tem aqui diga, sagrado. Tudo é sagrado. Eu digo, mas vou aprender a tocar. Pois eu não comprei uma corda-irmã escandada verde e um método Mascarenhas. Comprei, e a prestação foi a prestação, mas paguei. Aí, porque tem gente que com prestação não paga, mas eu paguei. Aí, o professor era da minha igreja, na frente da minha casa. O professor ia lá em casa, porque eu tinha vergonha, né, por causa da idade, aí ficava com criança. As crianças aprendem só em olhar, e o velho olha, só misericórdia. Aí eu digo, mas eu vou. O professor vinha ensinar na minha casa, e eu era aquele aí lá em casa deu, ele fez tudo muda a música. Se tu mudasse a música era tão bom pro ouvido da gente, mas era a mesma. Eu estudei um ano acordeon, um ano. Quando eu terminei um ano, o professor disse, minha amada, já que você não desiste, eu desisto. Eu não consegui, não tive essa virtude, eu não consegui essa virtude na minha vida. Eu não consegui tocar, eu queria fazer tudo, mas não é isso não. A Bíblia ensina, cada um com o seu ministério específico. Glória a Deus. Sabe, meu amado, Cornélio, ele era um homem piedoso. Cornélio respeitava tudo que era sagrado. Tudo que era sagrado, Cornélio respeitava. De respeito pelas coisas sagradas. Eu digo lá na igreja, vai ensaiar, venha vestido, vai ensaiar, só toque a música de Deus. Vai tocar uma tecla dessa, só a música de Deus. Vai tocar naquele instrumento que tem 3 pitoquinhos, só a música de Deus. Vai tocar na guitarra, só a música de Deus. Vai tocar no violão, só a música de Deus. O homem temente a Deus, o homem piedoso, respeita as coisas sagradas. Cornélia era piedoso, a Bíblia diz, Cornélio era piedoso. Então Cornélio respeitava o quê? As coisas sagradas. As coisas sagradas. Mas de Cornélio? Era não. Mesmo respeitando as coisas sagradas, Cornélio não era salvo. Mas Cornélio tinha outra coisa espetacular. A Bíblia diz que ele era temente a Deus com toda a casa. mas ela não se lembrou? Pensa que tua memória é boa? Ela leu e decorou. Cornélio, irmãos, era temente a Deus com toda a família. Era um homem espetacular. Ele tinha temor a Deus, ele tinha respeito a Deus. E os filhos viam Cornélio falar com Deus, os filhos viam Cornélio respeitar Deus, os filhos viam a mãe respeitando Deus. Dona Cornelia, ela respeitava
Deus com toda a família. A família de Cornélio era referência aonde ele estava. Sabe por quê? Salomão diz lá em Provérbios que a geração daqueles dias é a mesma de hoje, irmãos. É a mesma geração. Sabe o que é que Salomão diz? Que a geração de hoje é uma geração que os filhos têm a cabeça erguida, que olha para o pai, amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Famílias que sofrem os desajustes familiares, filhos que não mais respeitam, filhas que não têm mais temor, não há respeito, não há carinho na casa, ninguém se abraça mais, ninguém faz um bolo às 7 horas da manhã, às 7, de cenoura, para o café da manhã de todos. Não, isso está faltando, amados. Que está faltando? Eu não vou dizer que foi na casa do pastor que eu comi às 7 horas da manhã, não. Mas, irmão, está faltando isso. Está faltando nas vidas o temor a Deus dentro da família. A família hoje é assim. Isso aí eu vou dizer, pastor, mas vocês já sabem que coisa salteada. Eu digo assim mesmo. Digo? Propõe, digo. Aí, o menino chamou o pai e disse: pai, quanto você ganha por hora de trabalho? Vamos dizer assim, o pai disse R$10 por hora de trabalho. Nem pai, 10 reais, quer dizer que o senhor ganha 10 horas de dia, 10 reais para trabalhar 1 hora. Ele disse, ele passou, um dia, menino, de manhã, pai, me dê R$1. Pensa no show, cale esta boca, tu não vê minha agonia não para sustentar vocês, a minha luta, e você ainda está de R$1, fechou a boca, me fechou. Mas na hora do almoço o menino abriu de novo: pai, o senhor pode me dar R$1? Foi outra briga. Aí de noite, quando o pai chegou: pai, me deu R$1, pai. Aí outra confusão maior. O menino ficou calado, foi dormir. Quando o menino estava deitado, o pai não conseguiu dormir. Disse: que é isso? Que pai sou eu? Que família é esta minha que eu não escuto o próprio filho? O que eu estou fazendo na minha vida? Para que é que esse menino queria R$1 que me pediu o dia inteiro? Ele levantou, foi no quarto do filho, acordou o filho e disse: meu filho, você passou o dia todo me pedindo R$1. Agora, meu filho, eu nem sequer perguntei para que é que você queria. Agora, para que é que você quer R$1? Ele disse: sabe o que é, pai? É porque assim, eu juntei R$9. Se o senhor me desse ia completar R$10. E eu ia pagar você, para você ficar 1 hora comigo. Mas a casa de Cornélio não era assim não. Na casa de Cornélio havia comunhão em toda a família. Toda a família era temente a Deus. Toda a família era temente a Deus. Eu encontrei um homem, irmãos, disse: eu quero falar com você. Eu disse: meu Deus, será que me descobriu? Ele insistiu tanto em falar comigo. Eu disse: meu Deus, será que chegou a minha hora? Deixa aí no Caridoso, Jesus. E o homem insistiu tanto. Tudo bem, meu amado, na minha casa, autoridade na minha casa só tem uma televisão. Era uma televisão, a chance aqui do lado. Eu me sentava, minha mulher aqui e o menino pra lá. Era tudo na sala. Mas chegava uma hora, na quarta-feira de noite, o menino dizia: pai, esse programa daí a gente não quer não, que é o jogo. É agora a hora do jogo. E o senhor assiste o jogo, pai? A gente não quer assistir isso não. Aí a mulher vinha: não, eu não quero, eu quero assistir vida. Eu quero assistir aquela dali, da vida, amor da vida. Eu quero assistir essa daí. Johnny, e cada um queria um programa. Johnny, aquilo foi me irritando. Eu fui pedindo a misericórdia a Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu quero a minha família abençoada, ajustada. Mas Johnny, aquilo me irritou tanto que eu digo: agora resolverei o problema. Eu digo: glória a Deus. E você resolveu? Resolvi que eu não estava aguentando mais, Johnny. Como servo de Deus eu não aguentava. E tu resolvesse como? Foi na rua. Para cada quarto eu comprei uma televisão e resolvi o problema. A casa de Cornélio era assim não. Não era não. Na casa de Cornélio a Bíblia diz que ele era temente a Deus com toda a sua casa, toda a família. De pequenininho os filhos já obedeciam. De pequenininho
Está brigando comigo agora, você vai ver, viu? Vou passar uma semana sem me deitar perto. Você é que perde. O cheiro das costas dele, de peixe, a noite toda, você vai dormir no chão, bota lá, já vem e perdeu de ficar uma semana de bênção perto dele. E tem gente que tem propósito. Aí teve uma que saiu aí, que também vocês sabem a história, mas eu acho bacana. Aí eu conto também. É daquela que pegou a briga, e o marido pegou a briga, olhou para a cara dela e disse: sabe uma coisa? Nunca mais eu falo com você. E ela, como mulher, devia ser, não é que a parte mais frágil, não, ela é a parte mais forte que existe. Pensa como é forte. E ela disse: você não vai falar mais comigo? Que besteira. Também nunca mais eu falo com você. E não falava não. Era bilhete vai, bilhete vem, bilhete vai, era só bilhete. Chegou um dia que ela escreveu o bilhete: por favor, me acorde amanhã, 6 horas da manhã, que é a última prova do concurso. Deu o bilhete a ela leu. No outro dia, 6 em ponto, ela mandou o bilhete: acorde, são 6 horas, senão você perde a hora da prova do concurso. Aí pronto, quando deu 8 horas, que ele levantou e disse: espere, e você não me acordou. Ela disse: eu? Desde 6 horas que eu acordei você. Olha ali o bilhete. Casamento não é bilhete, casamento não é livro, casamento não é filme. Aquele filme serviu para aquele casal, aquele outro livro serviu para o outro. Mas casamento é todo dia. Casamento é quando amanhece. Casamento é quando sai perto do outro, dá um beijo na cabeça, toca e sai. É casamento. Casamento é ter saudades. Casamento é dizer: ele vai chegar e pra janta eu vou preparar o suco que ele gosta, a carne que ele gosta, o jeito que ele gosta. Isso é casamento. É uma conquista contínua e para sempre. Isso é casamento. Casamento não é propósito. Família não é propósito. Família é graça. Família é união. Família é falar baixo. Família não é murmuração. Família é a presença de Jesus de Nazaré reinando na casa de Cornelinho. Na casa de Cornelinho, ele e toda a família eram tementes. Mas olha só, primeiro, ele era piedoso. Depois ele era temente a Deus. Tem família que não sabe nem o que é isso. Tem gente que amanhece já e está pronto o café, daqui a pouco já está pronto. Não há carinho, não há respeito, não há. Mas na casa de Cornélio havia temor a Deus. E Cornélio? Era não. Ele era piedoso. Ele era temente a Deus e não era salvo, Cornélio. Agora preste atenção. Cornélio fazia outra coisa fora de série. A Bíblia diz que Cornélio dava muitas, não só na frente, não, todo mundo, ele dava muitas esmolas. A gente nem dá oferta às vezes, e aqui não sei como é que tira a oferta, mas na igreja da gente tem uma bandeja, e eu presto atenção que eu fico na frente cantando enquanto vou levantar a oferta. Tem gente que quer entrar na cadeira pensando que aquela bandeja é uma faca. Quem entra na cadeira, eu digo: não tem jeito de entrar não, nem se preocupe que não entra. Mas às vezes, na hora da oferta, diz que é uma faca a bandeja, mas não é não, é privilégio do homem e da mulher de Deus poder ofertar e poder ser dizimista. Sabe Cornélio? Ele dava muitas esmolas. A mão de Cornélio era aberta. E morreu um homem. Ele disse que a preocupação da família toda é que o homem morreu, mas a mão era fechada. E o povo tudo preocupado: o que será? Será que a doença atingiu a mão que era fechada? Mas de jeito nenhum. E todo mundo preocupado: ele não morreu? E a mão ficou fechada? E para abrir? A dificuldade. Mas tem que abrir. Quando abriu, era a chave do cofre na mão. Morreu com a chave do cofre. Morra com a chave do cofre na mão. Tem uma mão aberta para a obra de Deus. E deixe Deus abençoar você. Sabe o que é que ele disse? Eu abro para você. Se você abençoar a obra, ele disse: eu abro as janelas. Ô pastor, eu digo: Deus, não é melhor abrir uma porta? Olha o tamanho daquela. Se abrisse a porta, não era melhor? Eu digo: Deus, por que você não abre a porta? Você disse que abre janela. Abre a porta, esse pior fica na sua. Sabe por quê? Porta todo mundo entra, sai, mexe, tem chave. Agora a janela só se abre por dentro. Só eu tenho autoridade de abrir a janela do céu para abençoar você. Amém. Cornélio, irmãos, dava esmolas. As mãos de Cornélio eram mãos abertas, mãos abençoadoras. Toque na mão do seu
vizinho, toque. Se for casado, só tem nada não, ninguém vai ficar com raiva não. Toca no seu vizinho, toque, 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 toque. E diga assim: que tuas mãos sejam mãos abençoadoras. E se sua mão for abençoadora, José, onde tocava com a mão, era abençoado. Pensa que mão abençoada, Zezinho? A Zezinho é uma mão fora de série. Mas esse homem dava esmolas. E Cornélio? Não era. Diga mais alto, Cornélio. Não era só. Era não. Era piedoso, era temente a Deus, dava esmolas e não era só. Mas ele fazia uma outra coisa. Sabe o que era que ele fazia? Ele orava a Deus quando? Direto. Orava direto. Na hora que Cornélio levantava, começava. O dia todo, continuamente. Era um homem de oração. Irmãos, nós queremos bênção para casa, nós queremos bênçãos espirituais, queremos bênção no casamento, queremos bênçãos financeiras. Mas que hora a gente ora? Qual é a hora da nossa oração? De manhã não dá tempo, almoça, termina, dá um cochilo até sentar, levanta. À noite chega, toma banho, janta. Não dá mais tempo para nada. A exaustão. Mas para Cornélio, que era num cavalo, que era na corte, que tomava conta de 100, não havia cansaço, porque ele era um homem que orava continuamente. Glória a Deus. Feliz de quem ora, feliz de quem aprende a orar, porque na hora da oração Deus vai, Ele escuta para abençoar a sua vida. Quantas coisas lindas de oração, irmãos, existem, quantas coisas maravilhosas que a gente sabe dentro da própria Bíblia, os milagres da oração. Mas a gente vai passando. Aí Cornélio então orava a Deus. E tinha a última coisa aqui, das virtudes religiosas dele. Ele era varão justo e de bom testemunho. Aonde? Vamos ver se a gente se lembra. A gente leu. De toda a nação. Irmãos, Cornélio dava testemunho para os vizinhos. Cornélio dava testemunho na rua que morava. Cornélio dava testemunho no trabalho dele. Cornélio dava testemunho em Cesareia, que era o lugar que ele morava. E no tempo de Cornélio, Cesareia era uma cidade altamente importante. Depois foi destruído várias vezes. Agora tem uma nova Cesareia, belíssima, perto de onde tudo foi destruído. Eu fui agora em maio em Cesareia, procurei a casa de Cornélio, mas eu não achei. Mas Cornélio estava lá em Cesareia. Era um homem que dava um bom testemunho em toda a nação. Toda a nação judaica sabia da vida de Cornélio. Irmãos, eu não vou mandar você perguntar ao seu vizinho agora de jeito nenhum. Não. Mas como é o seu testemunho na sua casa? Como é o seu testemunho na sua vizinhança? Tem gente que tem até raiva, porque é crente, mas a vizinha tem um pitbull que lata a noite todinha. Quando o dia amanhece, os crentes vão lá. Fecha a boca dela, a gente mata. Mas Cornélio não fazia assim não. Cornélio dava testemunho. É um pitbull. Alimenta ele, dá sua ração de noite para ele, ou de dia ia. Mas Cornélio dava um bom testemunho. Se o vizinho não gosta da música de Aline Barros, alta na sua casa, bota baixo e cante bem muito e ore por ele, mas dê testemunho. Chegue dia de Natal, vá junto daquele vizinho que não gosta muito de ouvir as músicas, vai perto dele e leva um presente para ele, um bocado de boca dentro, presente para mim, uma coisa boa. Vá, dê testemunho aos seus vizinhos, testemunho na rua que você mora, dê testemunho como líder do trabalho para os seus funcionários, dê testemunho, seja amado. Hoje na casa do pastor tivemos um momento belíssimo, encantador, da jovem que mora lá com eles durante o dia, que ajuda para lá e para cá. A gente começou a conversar, e quando se começou a conversar, o Espírito do Senhor nos levou a olhar para ela
Sabe Cornélio? Cornélio estava testemunho em toda a nação. E Cornélio? Irmãos, eu fico admirado. Como é que ele não era salvo? Como é que Cornélio não era salvo? Se o cara era piedoso, se ele era temente a Deus, se dava esmola, se orava continuamente, e tem mais uma coisa, e dava bom testemunho. Como é que não era salvo? Mas Cornélio não era. E a última virtude de Cornélio, a última virtude, sabe qual é? Virtudes espirituais. Sabe a virtude espirituais? Só vou citando para não tomar o tempo de vocês. Primeira virtude espiritual de Cornélio. Cornélio viu o quê? Foi. Você já viu um anjo? Mas Cornélio já viu. Tem vez que o marido, quando está no dia bom, dia de aniversário, de casamento, de aniversário, a pessoa diz: oh, tu és para mim um anjo. Aí diz a mulher, ela chora muito, e você me acha assim, acha até a primeira briga, depois vira cão. E às vezes, nossa, um anjo, eu namorava com você, você era uma gatinha, mas agora virou uma leoa. Aí é desse jeito. Mas Cornélio não. Cornélio viu um anjo desceu onde Cornélio estava. Um anjo do céu veio onde ele estava. O anjo falou com Cornélio. E Cornélio? Era não. Mas o anjo falando com Cornélio, o anjo desceu do céu, entrou na casa de Cornélio, falou com Cornélio. Ele teve a visão do anjo, ele teve temor, ele ficou tremendo, e o anjo falou com Cornélio. Meus irmãos, que visão espetacular de um homem, que glória para um homem, um anjo descer do céu e falar com o homem. E o anjo disse: Cornelinho, Deus tem visto as tuas esmolas e tem visto as tuas orações, e tuas esmolas e orações estão subindo ao céu diante de Deus. Que privilégio para Cornélio! Glória a Deus! E Cornélio? Era não. Mesmo com o anjo e tudo, Cornélio não era salvo. O anjo veio, o anjo estava ali, o anjo falou com Cornélio. Cornélio ouviu a voz do anjo. Sabe o que é que o anjo disse? Cornélio, meu amado, mande a Jope e mande chamar Simão Pedro, e ele está na casa de um curtidor chamado Simão. Diga lá, mande buscar, e ele vai vir aqui para trazer as palavras dos céus ao seu coração. Meus irmãos, eu acho engraçado, é o interesse que deram. Você vai na casa de um certo Simão, curtidor, e mora à beira-mar, na cidade de Jope. E maio eu fui lá, fui na casa de Simão, queria fotografia na frente. A fotografia era assim. Aqui a casa do curtidor. Mas não tinha interesse, mas tinha cheiro. Todo mundo sabia. Vem cá, vocês sabem aqui em Jope onde é que mora Simão Curtidor? Aquele que tem a catinha de couro na casa. É aquele. Nem se preocupe, é ali. Todo mundo sabia, todo mundo deu endereço, todo mundo. E Pedro, e os que Cornélio mandou, 2 homens e um soldado piedoso. Quando chegou na casa, Pedro tinha tido uma visão. Olha, Pedro, mata e come tudo que você viu. Não, mas isso aqui é imundo. Não considere imundo o que eu fiz, Pedro. Vá pregar o evangelho a um gentio. Saia, levante e vá, meus amados. E sabe o que é que fez? Cornélio mandou. E quando mandou buscar Pedro, ele fez uma coisa que para mim é uma das coisas mais lindas. Sabe o que é que Cornélio fez? Chamou para a casa dele quem? Vamos ver se vocês se lembram. Chamou quem? Os parentes. Os amigos íntimos. Irmãos, eu imagino quando eles saíram para buscar Pedro, Cornélio se preparou. Se prepara a casa. Chamou Cornelia e disse: prepare tudo que é de bom. Bolo de cenoura, bolo de laranja. Prepare peixe com banana e creme em cima e queijo. Prepare tudo. Olha, vai entrar na minha casa. O homem de Deus vai chegar na minha casa. Prepare. E mandou um convite. Chamou um convite para a irmã dele. Quando a irmã pegou esse menino, não é o aniversário de Cornelinho, ele chamando a gente para ir na casa dele. O que será? Mas há um convite. A irmã chegou, chama outra, chama a nora, chama o genro, chama. Eu não sei se era casa com que se tinha, mas a gente
pode para ter tudo. Chama os netos, chama os sobrinhos, chama a família. Irmãos, quando as boas novas vêm para a casa da gente, a gente reúne a família. Glória a Deus. E quando a família vem, o perdão é gerado, o abraço acontece, a alegria acontece. Simplesmente Cornélio chamou toda a família para a casa dele e convidou todos os amigos. Quem trouxe um amigo hoje de noite aqui? Levanta a mão. Muita gente trouxe um amigo. Agora eu quero ver a mão do amigo. Levanta a mão, o amigo levanta a mão. Olha os amigos. Sabe por quê? Essas pessoas foram buscar vocês hoje, porque vocês são amigas, e trouxeram vocês hoje para esta casa, para vocês conhecerem o Evangelho de Jesus de Nazaré. Amém. Vocês viram que não adianta só o homem ter virtude social, não salva ninguém. Não adianta somente ter virtudes religiosas, não salva ninguém. Não adianta ter somente virtudes espirituais, não salva ninguém. Cornélio era preparado, Cornélio era abençoado, mas Cornélio não. Ele era bom, mas não era salvo. Um marido espetacular, mas não era salvo. Dono de casa, mas não era salvo. Dava testemunho espetacular, mas não era salvo. Foi preciso chamar um homem de Deus para vir na casa dele. E quando Pedro vinha viajando, a casa de Cornélio transformou-se numa festa. Cornélio vestiu uma roupa belíssima. Cornélio pegou um sapato daquele que ficou bem grande para o lado de fora, que era o chique daquele tempo. Ele botou uma capa daquelas encantadas. Ele era rico. Chamou Cornelinha, disse: Cornelinha, a roupa mais linda que você tiver. Chama os visitantes. Olha, prepararam a casa. É uma festa. Cada um chegando. Só Cornélio, tu chamasse a gente mesmo para quê? E comendo, todo mundo comendo peixe, banana e aquela coisa gostosa. Todos comendo. E depois a sobremesa, meus irmãos, era mousse de maracujá, era mousse de morango. Olha, era coisa gostosa na casa de Cornélio. Cornélio estava feliz. Sabe por quê? Que o homem de Deus ia entrar na casa dele. Ele estava feliz porque ele ia conhecer o homem de Deus. Ele estava feliz porque ele tinha tudo, mas não tinha o principal na sua vida, na sua alma e no seu coração. E Cornélio era não. Mas sabe o que aconteceu? Cornélio, enquanto esperava, eu imagino que distante bateria na janela. Aí Cornélia dizia: Cornélio, se acalme, daqui a pouco o homem de Deus chega. Mas é bom esperar o homem de Deus, é bom olhar. Olha pela janela, olha pela porta, eu vou olhando pela fé, vou olhando com os olhos de amor, com os olhos de esperança, que o homem de Deus está chegando. Diga seu vizinho: o homem de Deus está chegando. Meus amados, Cornélio olhava direto. Aí dizia: tem paciência, Cornélio, o homem vai chegar. De repente, chegou na casa de Cornélio o homem de Deus chamado Pedro. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, que Cornélio viu uma família. Quando Pedro chegou, a Bíblia diz que Cornélio se ajoelhou na frente de Pedro para adorar. Pedro disse: Cornélio, levante-se, porque eu sou homem igual a você. Eu vim aqui hoje, Cornélio, para pregar a você o Evangelho da transformação, o Evangelho da paz, o Evangelho que liberta, o Evangelho que faz você ser uma nova criatura, o Evangelho que quando entra em você, cai fora o pecado, cai fora a natureza pecaminosa, cai fora de dentro de você o passado, e Jesus dá para você uma nova vida. Glória a Deus. Amados, agora a Bíblia diz que quando Pedro levantou-se e falou de Jesus, do amor de Jesus, do que Jesus fez pelo homem, de como ele liberta, de como ele salva, a Bíblia diz que foi salvo Cornélio e toda a casa foi salva, e todos foram cheios de Espírito. E Cornélio disse: não vou embora não, fica na minha casa, homem de Deus. Amém. Amados, a única coisa que faltava para Cornélio ser salvo
Evangelho de Jesus de Nazaré e Jesus como Senhor e Salvador da alma de Cornélio. O que é que faltava para ele ser salvo? Jesus. Ah, diga todo mundo agora, esse não tem poder. O que é que faltava para Cornélio ser salvo? Jesus. Faltava Jesus. Ele tinha tudo, ele fazia tudo, ele tinha testemunha, era religioso, era espiritual, o anjo falava, mas faltava na vida dele Jesus. Meus amados, não adianta só ser religioso, não adianta. Não adianta só ser piedoso, não adianta. Não adianta somente dizer eu sou, não adianta. Tem que ter na sua vida Jesus como Salvador. Aí sim a salvação chegou para Cornélio e para toda a sua casa. Só faltava para Cornélio quem? Jesus. Só faltava para o ladrão que estava lá no Calvário reconhecer Jesus. Só faltava para o jovem rico uma coisa. Só faltava uma coisa. Só faltava para o filho pródigo reconhecer o erro e voltar para o Pai. Só faltou para Zaqueu correr para ver Jesus. Só faltou para Bartimeu gritar e chamar por Jesus. E eu termino com essa história fantástica. Eu estou dizendo coisas que vocês já sabem, mas eu digo de novo. Vale a pena ouvir? É de novo. Aí tinha um farmacêutico ateu. Era ateu. Mas a mulher era evangélica. E a mulher todo dia orava por ele. Quando passava, a mulher dizia: pare de falar no meu nome com o seu Deus. Eu não quero nunca o seu Deus. Eu não vou querer nunca o seu Jesus para mim. Nem adianta. Mas ela chorava: converte meu marido, Deus. Jesus entra na vida dele. Esse homem: Senhor, faz uma coisa nova. E ele escutava. Mas ele dizia: não fale no meu nome para esse Jesus. Eu não vou querer nunca. Eu não acredito. E pense, e o melhor de tudo, sabe o que é? Que ele era rico. A única farmácia da cidade era dele. Qualquer pessoa que precisasse só via na farmácia dele. Era o dono do mundo, era o bocão, era orgulho, não queria Deus. Aí um dia entrou um moleque sem camisa, molhado de suor, igual que eu estou agora. Quando o moleque entrou, vi molhado de suor e disse: ei, por favor, manda esse remédio aqui para minha mãe, porque ela está morrendo. Se eu não chegar com esse remédio logo, a minha mãe vai morrer do coração. E o nome estava escrito na mão do menino. O farmacêutico correu, foi lá, procurou, pegou o remédio, embrulhou, deu para o menino. O menino disse: eu só pago se minha mãe não morrer. E saiu correndo. Ele nem sabia que ele era aquele menino, ele não sabia onde o menino morava, e o menino mandou, correu, foi embora e não pagou. O farmacêutico teve muita raiva, mas na hora da raiva dele, espera aí, eu dou um remédio para o menino, correu, quando eu matei a mulher. O remédio não era aquele era veneno. Eu mandei veneno. Quando o menininho entregar na boca da mãe, a mãe vai morrer. E agora o que eu vou fazer? Ajoelhou-se na farmácia, se ajoelhou e disse: Deus da minha mulher, se você existe mesmo, não deixa aquela mulher morrer. Jesus da minha mulher, que ela quer que você me salve. Se você existe mesmo, não deixa aquela mulher morrer. Se ela não morrer, eu vou ser o melhor marido do mundo, eu vou ser o melhor pai do mundo, e vou querer esse Jesus para mim, se o milagre acontecer. Pense como ele chorou, pense como ele se debulhou no chão. Quando terminou de chorar, levantou. Quando ele levantou, que olha, o menino chegou. Quando o menino chegou, disse: por favor, manda esse remédio aqui para minha mãe, está morrendo do coração. Se o senhor não mandar, ela vai morrer. Que aquele que o senhor mandou, quando eu fui chegando perto de casa, ela levou capitão, o remédio da mãe quebrou-se. Aí eu vim buscar de novo. Eita Deus de poder. Mas nasceu, olhou para o menino e disse: menino, eu não vou mandar o remédio para sua mãe. Não, eu não vou mandar. Pelo contrário, eu vou com você levar o remédio para sua mãe, colocar na boca da sua mãe. Sabe por quê, menino? Porque hoje eu descobri que Jesus existe e salva a nossa alma. Hoje de noite, descubra que não é a religião,
não são status sociais. Não é só porque você diz eu sou e eu vou. É não. Precisa de Jesus para você ser salvo. E hoje de noite, Ele está à sua disposição para fazer coisa linda na sua vida hoje. Se você quiser, você sai daqui hoje mudado para sempre, transformado para sempre e abençoado para sempre. Aí a gente toca aquele: mestre, eu preciso do milagre. Cadê o que toca? Não foi arrebatado com o que canta. Não foi. Irmãos, chegou uma hora e a gente disse a Deus: Deus, a minha casa está precisando de um milagre, de entendimento, de comunhão, de respeito. A gente está precisando de um verdadeiro testemunho como homens e mulheres de Deus. E o amigo que entrou aqui hoje à noite, você só veio porque alguém que te ama te trouxe aqui para você hoje levar para a sua casa o homem de Deus, Jesus de Nazaré, que perdoa pecados, que liberta vidas, que salva você. Escreve o seu nome no livro da vida. O meu, eu tenho certeza que na letra D o meu está. E vocês? Amém. E vocês? Amém. Com certeza. E você que entrou aqui hoje à noite, queira também que seu nome hoje seja escrito no livro da vida. Eu quero perguntar a todos esses irmãos que entraram aqui hoje à noite: você é piedoso? Você ora continuamente? Toda a tua família serve ao Senhor e tem temor a Ele? Ou você precisa hoje que o milagre aconteça no casamento, na sua vida, a comunhão dentro de casa, uma comunhão familiar? E você hoje quer o milagre de Jesus? Eu estou perguntando aos crentes. Você deseja? Levante sua mão. Perguntando aos crentes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora eu estou convidando os visitantes que entraram aqui hoje à noite. Quer fazer como Cornélio? Quer levar o homem de Deus dentro de você, na casa do seu coração? Ele perdoando você,